Yara, deixar uma coisa clara aqui pra vocês que me assistem, para meu público, muito obrigado. Já vai metendo o dedo no like aí, se inscrevendo no canal se você é novo. Mas entenda de uma vez por todas. Todas as coisas que eu falo aqui no canal, nenhuma delas é verdade absoluta. Nenhuma das coisas que eu falo aqui é verdade absoluta. Tudo que eu falo é compartilhado nas minhas experiências de vida, levando em conta que eu sou um cara jovem. Apesar de eu ter passado por várias coisas, já ter feito várias coisas diferentes, eu sou um cara jovem. Então, muitas vezes você vai ver gente com muito mais idade que vai lhe apresentar um ponto de vista diferente. Ou até você mesmo vai ter um ponto de vista diferente do meu. E tá tudo bem. O que eu tento passar aqui pra vocês é coisas que eu acredito que vão te levar para um próximo nível, que vai melhorar a sua vida. Mas não quer dizer que é 100% verdade. Também não aceitem conselhos prontos. A pior coisa que você pode fazer é aceitar conselho pronto. A pessoa chegar pra você e falar assim, ó, faça isso que vai dar certo. Faça aquilo que você vai dar certo. Se vocês repararem, todas as coisas que eu falo aqui nos vídeos são sobre mudança de mentalidade. Porque quando você tem uma boa mentalidade, você vai ter a capacidade para poder identificar se A é bom para você ou se B é bom. Você não vai precisar de ninguém ditando a verdade absoluta. Então, na maioria das coisas que eu falo aqui é sobre mudança de mentalidade. Porque quando você tiver uma boa mentalidade, você vai conseguir e você vai ter capacidade e maturidade para identificar se alguma coisa é boa para você ou não. Porque às vezes eu sinto que as impressões que eu posso passar no vídeo é que eu sou o paladino da verdade, que eu sei a verdade absoluta. Mas não é. O que eu falo é com base nas minhas experiências. Eu já tive vezes já que eu falei uma coisa e que eu tive, alguns dias depois, eu tive uma experiência diferente e falou, opa, aquilo que eu falei pode não estar 100% certo. E tá tudo bem. Porque, colocando novamente em ênfase a palavra jovem, eu já passei por muita coisa, mas ainda tenho muita coisa para passar. Então eu vou ter muito mais experiência. Às vezes o vídeo que eu postei há 12 meses atrás, há um mês atrás, que eu apresentei um ponto de vista, hoje, por estar sempre buscando evolução, eu posso apresentar um ponto de vista diferente, uma visão mais madura sobre um assunto que eu já falei outrora. Então, não aceite nada. Até os vídeos que eu posto, ou outros criadores de conteúdo que seja mais relevante, não aceite nada como verdade absoluta. Porque cada pessoa, ela dá um conselho com base na perspectiva de visão dela. E muitas vezes a perspectiva de visão que a pessoa tem é diferente da sua. Às vezes a minha realidade é diferente da sua. Porque não quer dizer que eu fiz algo e que deu certo pra mim, que vai dar certo pra você também. Às vezes eu passei por uma experiência e em decorrência da minha experiência eu fiz alguma coisa e deu certo pra mim. Mas às vezes você vai fazer o mesmo passo a passo do que eu fiz e não vai dar certo pra você. Quer dizer que a prática que eu fiz não funciona? Não. Quer dizer que a sua perspectiva de vida, que o seu posicionamento é diferente do meu. Da mesma forma que vai ter pessoas falando sobre coisas, eu vou tentar fazer e não vai dar certo. Porque uma coisa também que a gente tem que ter claro para uma visão geral é que as coisas na teoria é muito diferente da prática. A teoria é um plano perfeito, mas na prática existe imperfeições, existem erros. Então, quando você tiver maturidade, você vai entender que as coisas, quando são faladas, são bonitas, mas que na prática muitas vezes não são da forma que a gente idealiza. Então, quando você adquire maturidade, você vai percebendo isso. E quando esse tipo de coisa acontece, você já não fica mais surpreso, porque você sabe que tem uma probabilidade de isso acontecer. Aí, quando você vai adquirindo maturidade, você vai percebendo que isso pode acontecer, então automaticamente também você já vai preparando para que isso aconteça, para que caso isso aconteça, você não seja pego desprevenido. Porque se vocês repararem, em todos os vídeos que eu falo aqui no canal, são a maioria deles falando sobre mudança de mentalidade. Porque quando você tiver uma mentalidade mais desenvolvida, uma mentalidade mais madura, mais sagaz, você vai entender que os erros acontecem e que não quer dizer que é porque algo deu errado que todo o trajeto tem que ser anulado. Porque a gente é formado com base em experiências. Como eu falei, as coisas que eu passo pra vocês são com base nas minhas experiências. Às vezes eu posso ter tido muito mais experiência que você e por isso eu posso te falar algo que seja relevante. Mas não quer dizer que você, por ter um pouco menos de vivência, pode saber algo que eu também saiba. Ou pode saber algo que eu não saiba, como se eu fosse, como se eu soubesse de tudo. Porque você pode reparar aí pessoas em livros, pessoas em podcast, pessoas em vídeos que julgam ser muito mais relevantes, que teve sucessos muito mais expressivos que vocês. Essas pessoas, elas não vão saber de tudo. E por mais que você ache que você não tem conhecimento suficiente, com certeza tem algo que somente você sabe, ou que você sabe muito melhor do que a maioria das pessoas que você conhece. Então, sempre vai ter alguém que vai saber mais que você e sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Então o que você tem que ter maturidade é você pegar o conhecimento e modelar para a sua realidade. Não é pegar o conhecimento
como na internet, pegar o Ctrl+C, Ctrl+V. É você pegar o conhecimento, ler ele, pegar o resumo de coisas que servem para você e adaptar na sua realidade. Ver se o conselho que foi dado para você se adapta para o que você está buscando. Se adaptar, você usa ele. Se não adaptar, você descarta. Entendeu? Porque até as pessoas mais sábias, elas passam conselhos ruins. E as pessoas mais burras, às vezes, vai lhe dar um conselho com mais clareza, que vai se adaptar para a sua realidade. E, novamente, não fique achando que você sabe demais. Porque apesar de eu gravar esses vídeos aqui, a intenção da maioria desses vídeos, podem acreditar, são palavras que eu gostaria de ter ouvido. Ou que, às vezes, eu gravo o vídeo para eu gravar um pensamento que eu tô tendo no momento. Então, às vezes, vai ter vídeo que eu gravei há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, e que ele já vai estar desatualizado. Por quê? Porque eu tô sempre buscando evolução. Então, é muito normal, eu sou um cara jovem, já tive muitas experiências, mas tem muita coisa para viver. Então, tem muitas opiniões que eu dei há 1 mês, 2 meses atrás, que hoje ela já vai estar desatualizada. Porque eu já tive novas vivências, já aprimorei o meu conhecimento, já aprimorei a minha visão de mundo, e hoje eu tenho um posicionamento diferente. Então é isso que acontece quando você está sempre buscando conhecimento. Você vai ficando com a visão mais apurada, você vai ficando com a visão mais aguçada. E a coisa que você não pode fazer nunca é de buscar se desenvolver. Porque o fracasso da pessoa é achar que ela já sabe demais e deixar de buscar conhecimento. É achar que já conheceu lugares demais e parar de visitar novos lugares. Porque todo canto que você vai tem pessoas com experiências diferentes. E às vezes você acha que a solução do seu problema está no ponto A. Mas na verdade a sua solução está lá no ponto B. Está em um lugar que você nem esperava. Você acha que a melhor vida que você tem é a que você tem hoje. Mas às vezes você vê uma pessoa com muito menos experiência tendo o resultado que você queria ter. Aí você se pergunta assim, por quê? Porque no mundo, nem todo mundo é igual. Cada pessoa tem uma vivência diferente, cada pessoa tem um ponto de vista diferente, cada pessoa tem objetivos diferentes. Então, para você, eu acredito, né, na minha visão de um jovem que está buscando se desenvolver, de um jovem que está sempre buscando novas coisas, é que para você se tornar grande de fato, você tem que colher pequenas experiências de pessoas que obtiveram sucessos em situações diferentes. Poxa, você pode às vezes você pensa que o morador de rua, ele não vai ter nada de bom pra te passar. Mas às vezes você senta ali com o morador de rua e você fala assim, pô, por que você tá nessa situação? Aí a pessoa vai falar lá que teve problemas familiares, que foi pego em um momento difícil e que por conta disso tá naquela situação. Mas às vezes a gente, por se achar melhor, né? Porque querendo ou não, você vai crescendo de patamar, você vai tendo acesso a novos lugares, a novas coisas, você vai se achando que tá tendo evolução como pessoa. Aí você vai achando assim, eu já tenho muito mais experiência que aquele cara. Se ele fosse tão bom assim, ele não estaria no lugar que ele tá. Mas às vezes a pessoa só parou lá porque cometeu um pequeno erro, porque não foi forte como deveria, ou que infelizmente caiu em uma armadilha. Aí aquela pessoa que tá lá em um lugar que, querendo, falando de classe social, tá lá embaixo, aquela pessoa ela vai te passar uma visão que vai lhe impedir que você passe por problemas futuros. Então, eu acho que para você ir alcançando a sabedoria, é sempre você reconhecer que você sabe pouco e sempre buscar mais. Porque até a pessoa que tem menos, ela pode lhe dar alguma coisa. E da mesma forma que você acha que você sabe mais, para você de fato validar o seu conhecimento, você tem que colocar em prática. Eu mesmo, eu já comprei muito curso. Essa galera que vende curso na internet de marketing digital, de desenvolvimento social, eu já gastei muito dinheiro com curso. Já gastei muito dinheiro com cursos que foram bons, que custaram barato, e já gastei dinheiro com cursos que foram muito caros e que não foram bons. Aí o que aconteceu? Eu aprendi que para você, antes de comprar algum curso, você tem que buscar o mínimo de conhecimento possível. Para que quando você identifica alguma coisa, você saber se aquilo ali é algo bom ou se é algo ruim. E através disso, você saber identificar. Então, às vezes o melhor conhecimento ele não vai estar num frasco mais bonito, na pessoa mais desenvolvida. Às vezes o melhor conhecimento vai estar em uma pessoa simples, em um lugar simples, com pouca estrutura. E a gente saber que mais não é só quando tá em um lugar bonito, em prédios, roupas bem vestidas, marcas caras. Não. O mais às vezes está na simplicidade, nas coisas que valem pouco dinheiro. Então, esse vídeo aqui é mais para poder falar também sobre a arrogância do jovem. E eu, por ser jovem, eu me encaixo nisso. Que muitas vezes eu sou arrogante, porque eu acredito que eu já passei por muitas coisas e que eu estou em um patamar diferente. Mas não. A gente vai sempre aprendendo. Com base nas experiências que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo e descobrindo que a gente não está 100% certo. E que às vezes aquela visão que a gente tinha
pode ser melhorada, porque às vezes está indo na direção ruim. Então o vídeo é basicamente isso. O jovem é arrogante, mas a parte da arrogância do jovem é que ele tem tempo para errar. É ruim de fato quando você descobre que você é arrogante, que você não sabe de nada, quando você já não tem mais tempo, quando você já está se aproximando do fim da vida. Então, eu reconheço essa arrogância, que essa arrogância ela pode ser algo ruim, mas também pode ser algo bom, a depender do tempo que você está levando ela. Então, é basicamente isso. Se você gosta desse vídeo, desse conteúdo, entre aí no canal, você vai me conhecer um pouco mais. Eu sou o Reinan, tenho 25 anos e deixa o like aí no vídeo, se inscreve, deixa seu comentário sobre sua opinião sobre o vídeo e até o próximo. Valeu!